dado luz aos filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou, se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o faraó a todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Aleluia. Pode se assentar por bondade. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Este é o cenário em que nós encontramos duas mulheres escolhidas por Deus, aleluia, com o propósito de operar algo grandioso, aleluia, no meio do povo de Deus, num cenário difícil, num cenário de destruição, num cenário de morte. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo a palavra lá no livro de Êxodo, ainda no capítulo 1, versículo de número 8, que nós não fizemos a leitura, e diz assim a palavra do Senhor: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. E os irmãos vão lembrar a história de José, onde a narrativa bíblica vai retratar que ele ali foi escolhido para ser o governador, onde ali ele pôde ter a oportunidade de salvar a sua nação, salvar o seu povo, tirar o povo das garras do inimigo, alimentar o seu povo. Mas para que ele chegasse até ao reinado, esse governo, ele passou por um processo, por um cenário de perda, um cenário de destruição, um cenário de abandono. Ele foi abandonado, ele foi rejeitado, ele foi preso. Mas Deus tinha uma promessa sobre a vida de José. Deus tinha um propósito ao qual ele tinha, aleluia, José como um elemento firme, um elemento de propósito para salvar o seu povo. Aleluia. Chegou o tempo. Houve o tempo, como o pastor já falou, há um tempo. No meio desse tempo a gente vive o processo. Mas se a gente permanecer dentro do processo, Deus nos leva para o propósito de Deus. Aleluia. A Bíblia vai falar que ali se levantou um novo rei dentro desse cenário. Já tinham esquecido o que José tinha feito. Aquilo que José fez ficou para trás. Naquele momento, aquele novo rei não soube o que José tinha feito, não soube, aleluia, o que foi trabalhado, o que foi idealizado, o que foi tratado, o período da fome, da escassez, o período da abundância. Ele não soube dessa história, mas é no meio desse cenário que esse rei se levanta. E quando ele se levanta, ele começa a observar o povo. E no meio daquele povo, aleluia, haviam os hebreus. Havia um povo, aleluia, que trabalhava para o seu reinado. Havia um povo separado para oferecer a ele todo o trabalho, aleluia, de mão de obra, para que ele pudesse, aleluia, cada vez crescer mais, cada vez usufruir mais daquilo que Deus tinha. Não sei se o microfone está alto para vocês, aqui para mim está alto. Está alto aí? Pedir para os irmãos abaixar um pouquinho, o retorno está bem alto. E eu falo alto, né? Então, irmãos, é dentro daquele cenário. Quando o rei olha para o povo, ele vê aquele povo e ele fala: tem alguma coisa errada, porque esse povo está crescendo, esse povo está se multiplicando. Daqui a pouco esse povo vai se juntar aos nossos inimigos, vai se juntar aos outros aliados e vão ser mais fortes do que o nosso povo. Então nós precisamos fazer algo. E ali o rei teve a brilhante ideia
fosse menina, viveria. Mas se fosse menino, mataria. Então, como nós lemos aqui, irmãos, houve um período de perseguição contra o povo de Deus. E a gente vê que essa perseguição não foi só naquele cenário, naquele tempo, mas que essa perseguição, ela se mantém desde a fundação do mundo até os dias de hoje. Porque eu não sei, aleluia, qual é a perseguição que você já enfrentou, você já passou, que você já, aleluia, vivenciou. Eu conheço, aleluia, a minha trajetória, a trajetória da minha casa, da minha família. Eu sei as lutas que eu vivi, as lutas que eu passei, os dias difíceis que eu enfrentei, aleluia. Mas em todos eles eu posso dizer que Deus foi fiel, aleluia. Teve momentos, aleluia, vontade de desistir, vontade de parar, mas Deus, aleluia, estava ali dizendo: ei, aleluia, continua, persevera. O processo é doloroso, mas aleluia, o propósito é maior. Eu não sei em quem você tem criado suas expectativas. Eu não sei, aleluia, qual é o cenário que você está olhando. E eu também não sei o que é que o inimigo tem lançado contra a tua mente, para te fazer paralisar, para te fazer desistir das promessas, para te fazer se esquecer daquilo que Deus já liberou sobre a tua história. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que no cenário de luta Deus também te viu. No cenário de dor Ele também te viu. Aleluia, como já foi mencionado aqui nessa noite, há um tempo determinado para todas as coisas. O processo não é fácil, não é, meu irmão querido? Um processo não é fácil. E se vocês prestaram atenção, aleluia, Deus já está falando. Desde o momento do início do culto, Deus tem falado sobre guerra, sobre luta, sobre situações adversas. Mas Deus também tem falado, aleluia, de milagres. Aleluia, Deus tem falado também, aleluia, de bênçãos. E esse processo do nosso irmão Souza Filho, se você percebeu, ele disse quantos meses? 9. Quanto tempo, aleluia, uma gestação ela dura? 9 meses. 9 meses sentindo as dores, sentindo as aflições, sentindo os dias difíceis. 9 meses, aleluia, sentir ali. E no finalzinho as dores do parto, quando ele já estava desistindo, quando ele já estava pedindo socorro de Deus, foi naquela hora que Deus te viu. No meio da tua dor, aleluia, Ele te viu, aleluia. Aleluia. Um cenário de libertação, um cenário de milagre, um cenário de testemunho, aleluia, precisa ser antecipado por uma guerra, meu irmão. Porque só vai testemunhar quem passou pelo processo. Só vai contar o milagre quem vivenciou os dias difíceis. Aleluia. Deus permite esse cenário para você viver e enfrentar, para te deixar forte, para preparar, aleluia, a situação, aleluia, que você precisa viver dentro do propósito que Ele tem. Então não desista. Se está difícil, permanece, persevera, porque Deus vai te dar a vitória, aleluia. Eu quero ler os versículos de número 9 e 10 ali ainda, do capítulo 1 contigo, meu irmão. Aleluia. E a Bíblia diz assim: o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Aleluia. Muito mais poderoso. Aleluia. Ele teve que testificar, aleluia, que o povo de Deus era muito mais poderoso. Aleluia. Usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo ele à guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje e suba na terra. Aleluia. Então ali começou uma perseguição contra o povo de Deus. Ali o inimigo, ele começou a se levantar com estratégias para poder fazer, aleluia, com que o povo de Deus diminuísse em quantidade, diminuísse, aleluia, em quantidade de homens. Então ele começou ali, aleluia, um processo de perseguição, um processo no
qual, aleluia, ele colocou ali aquele povo para trabalhar mais, porque ele achou que se os homens se cansassem mais e trabalhassem mais, eles não teriam tempo, aleluia, para fazer filhos, eles não teriam mais esse tempo, aleluia, para aumentar a sua família, aleluia, para gerar a sua descendência. E a Bíblia vai dizer ali no versículo de número, aleluia, 11, Faraó diz assim: e puseram sobre eles maiorais de tributos, para que os aflijam contra a sua carga. E os israelitas edificaram para Faraó cidades, armazéns, aleluia. Deixa eu ver aqui no meu que está mais. Pitão e Ramassés. Mas quanto mais afligiam, tanto mais multiplicavam-se e mais cresciam, aleluia, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Quanto mais o povo era perseguido, mais eles cresciam e se multiplicavam. Aleluia, que nem a clara do ovo, quanto mais você bate, mais ela aumenta, mais ela cresce, aleluia. Quanto mais perseguição, aleluia, maior é a tua maturidade. Quanto você vive os processos de Deus, aleluia, maior é o testemunho e o propósito de Deus na tua vida, aleluia. Eu não sei quem tem se levantado contra a tua vida, talvez lá na tua casa, talvez no teu trabalho, no meio da tua parentela, talvez é teu vizinho, eu não sei, meu irmão. Talvez o inimigo ali, aleluia, está usando as armadilhas dele, as ciladas dele, as ferramentas dele, aleluia, para te fazer sofrer, para você olhar para você e achar que você é um derrotado. Mas quando tem investida do inimigo, também tem crescimento da parte de Deus na tua vida. Quanto mais o inimigo investe, mais, aleluia, maior é o propósito de Deus para a tua história. Permanece, eu não sei quantos dias, quantos anos, eu não sei, mas Deus, Ele sabe. Permanece no propósito de Deus. Às vezes são 9 meses, às vezes são 9 anos, eu não sei, aleluia, mas permanece, persevera, porque no tempo certo você vai cantar o hino da vitória. Deus vai, aleluia, fazer coisas grandes para quem permanece no propósito de Deus. Aleluia. O plano do inimigo tinha 3 etapas, meu irmão. E Satanás, ele também age dessa maneira, porque ele vai tentar uma coisa. Se essa coisa não der certo, ele vai tentar outra. Se essa também não der certo, ele vai tentar outra. E assim ele vai permanecer persistindo na tua vida. Porque esse é o trabalho dele: matar, roubar e destruir. Ele não vai parar, meu irmão. E quem vive com Cristo, não adianta dizer que é uma vida fácil. Se for fácil demais, meu irmão, alguma coisa está errada. Ou não está orando, ou não está jejuando, ou não está buscando. Porque a vida do cristão, ela é uma vida difícil mesmo. Eu estou falando no sentido espiritual, meu querido. Eu estou falando no sentido espiritual. Não estou dizendo que Deus convida você para ser crente, agora você vai sofrer a vida toda. Não. É porque o nosso descanso não é aqui, meu irmão. Aqui é peleja, luta, é guerra, é busca, oração, é jejum, é joelho no chão mesmo. Aleluia. Mas Deus é conosco. Aleluia. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 5, capítulo 5, verso 8, que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando, aleluia, a quem possa tragar. Aleluia. Ele tenta, ele fiscaliza, ele te observa, ele sabe exatamente qual é o teu ponto fraco, porque ele fica ali analisando e fazendo uma estratégia aonde o tempo certo, o momento certo de entrar naquilo que ele precisa entrar. Ele vai te observando, ele vai vendo que o teu dia já não começou bem, que alguém já falou meio torto contigo, que tu já está irritado. Ele vai começar a perceber os sinais que você mesmo, que nós mesmos vamos dando para ele. E no momento certo, meu querido, ele lança a cilada. É que nem diz a Bíblia lá em Efésios 6, ele está lá preparando uma armadilha. Por isso que a gente precisa estar revestido da armadura de Deus. Como é que o caçador ele prepara uma armadilha? Ele vai lá na floresta, no mato, na selva,
Ele vai lá e ele quer caçar tal animal. Então ele sabe exatamente o tamanho, o que o animal gosta de comer. Ele sabe exatamente as estratégias que ele precisa fazer para armar aquela armadilha, aquela arapuca, para aquele animal cair. O inimigo faz isso conosco. Ele nos observa, aleluia, ele vai preparando ali a cilada. E quando a gente menos percebe, se não tiver em jejum e oração, se não tiver vigiando, porque é vigiar e orar, a gente acaba caindo, meu irmão. E quando a gente cai, isso é um prato cheio para ele iniciar o projeto de morte contra a nossa vida. Por isso fiquem atentos, porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja nessa terra. Crendo você ou não, o mundo está sinalizando. Nós estamos vendo as dores do parto. Nós estamos vendo este mundo gemendo, clamando, gritando. E ao mesmo tempo o Espírito Santo de Deus bradando, aleluia, para que a igreja acorde, aleluia, para viver o propósito de Deus para esse tempo. Nós precisamos estar, aleluia, sensíveis ao movimento espiritual que está acontecendo, aleluia. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas 20:15, que nesta peleja não tereis que pelejar. Irmão, quando a gente entrega essa batalha para Deus, quando a gente entrega a guerra que nós estamos vivendo para Deus, Ele vem com armas, aleluia, preparadas, aleluia, para desfazer todas as obras das trevas. Tem situações que nós mesmos nos colocamos. Às vezes a gente faz algo que não deveria ter feito, fala algo que não deveria ter feito, vai em algum lugar que não deveria ter ido. A gente mesmo prepara a cilada. Aleluia. Mas Deus, Ele é Deus de livramento. Aleluia. Deus é Deus que nos conhece. Ele conhece todas as nossas quesitos. Ele sabe as nossas falhas, nossas fraquezas, nossas dificuldades. Mas Ele também conhece o nosso potencial. Ele olha para nós e vê em nós às vezes aquilo que a gente não consegue enxergar. Ele vê. Aleluia. Ele projeta. Ele responde. Aleluia. Ele prepara. Aleluia. Ele faz acontecer. Aleluia. Se nós estivermos atentos. Aleluia. Às batalhas que nós estamos enfrentando. Lá em João 16:33 diz: tenho-vos dito, para que em mim tenhas paz, porque no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus não promete ausência de guerra. Deus não promete ausência de batalha. Pelo contrário, Ele diz: ei, meu querido irmão e minha querida irmã, nesse mundo você vai ter aflição. Nesse mundo você vai chorar. Nesse mundo você vai querer desistir. Nesse mundo o inimigo vai se levantar contra a tua vida. E no meio desse cenário difícil, ei, levanta a tua cabeça e tenha bom ânimo. Aleluia, eu venci o mundo. Tem gente que prega e você também vencerá. Isso não está na Bíblia. Deus vem dizendo para nós que Ele venceu o mundo. Ele vem dizendo para nós: é possível. É possível sim. Tem guerra, tem dor, tem dificuldade, mas levanta a tua cabeça, tenha bom ânimo. Nessa peleja não tereis que pelejar. Eu sou contigo. Irmãos, às vezes a gente duvida do poder que Deus tem. Às vezes a gente questiona a promessa de Deus quando Deus diz assim: ei, eu te chamei, eu te elegi, tu és meu. E vários versículos vêm trazendo essa verdade para nós. E às vezes a gente fica ali, a gente se coloca numa situação, num cenário de dor. E não é que a gente não possa viver esse cenário de dor, a gente vive. Mas irmão, vai lá, toma o teu banho, coloca a tua melhor roupa, dá um prato de vitória e vai para o culto adorar a Deus. Porque se você ficar em casa chorando, meu irmão, o inimigo vai rir da tua cara. E na segunda-feira tu vai enfrentar uma semana difícil. Porque ele já
inimigo, meu irmão, no meio da guerra, vai dando glória, vai dando aleluia, vai glorificando, vai exaltando. Já foi falado aqui, nosso irmão louvou e disse, no meio da dor, no meio da dificuldade, às vezes a gente olha para nós e diz, nem sei como é que Deus escolheu, mas eu só quero adorar. Independente da dor, independente da luta, eu escolho adorar. O nosso irmão disse a mesma coisa, no silêncio Deus trabalha com você. Ele neutraliza o inimigo. Aleluia. Às vezes a gente questiona, a gente duvida. Às vezes a gente pega Deus, sabe, irmão, se coloca dentro de uma caixinha. E a gente vai vivendo a nossa semana, a nossa vida. E quando a dificuldade bate na porta, a gente acha, opa, é a hora de abrir aquela caixinha, botar Deus aí em evidência. Meu irmão, Deus está conosco, a promessa dele, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Aleluia. E Deus preparou, o inimigo preparou ali 3 etapas. A primeira etapa, aumentar o trabalho do povo. Ele achou que se ele aumentasse o trabalho, o povo ia cansar, enfraquecer, ia impedir o crescimento de Deus. Mas essa estratégia do inimigo não funcionou. Às vezes o inimigo tem lançado um cansaço espiritual. Nós temos nos alimentado disso. Não sei se você já passou por isso, eu não vou ser hipócrita dizendo que não, mas eu já passei. Já passei mais tempo no celular do que eu deveria ter passado. Já me alimentei demais, eu disse que muita coisa ali é lixo, meu querido. E é comprovado cientificamente que esses vídeos rápidos, os reels, né? Aqueles vídeos rápidos que a gente vê, é comprovado cientificamente, psicologicamente, enfim, que há uma movimentação dos nossos neurônios. E o nosso cérebro, ele todos os dias o nosso cérebro, ele ganha milhões de neurônios, nascem novos milhões de neurônios, mas também morrem milhares. E quando a gente fica muito no celular e aquele movimento do dedo ali, e vendo aqueles vídeos rápidos, isso contamina o nosso cérebro, ele deixa o cérebro com um armazenamento muito grande, e aí a gente começa a ter os piques de falha. Porque morrem mais do que nascem neurônios. E a gente começa o processo dizendo que a gente está ficando velho, que a gente não lembra mais disso, não lembra mais daquilo. Irmãos, se vocês soubessem o malefício que isso faz na vida de uma criança, na vida de um jovem. Aleluia. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo um tempo, aleluia, do findar da estação de Deus. Daqui a pouquinho a trombeta ela vai tocar, meu irmão. Glória a Deus. E aquele que estiver dentro do cenário de morte, ele vai permanecer na terra. E aí daquele que conhece a palavra, porque ele vai entender que ele ficou para trás, meu irmão. E a dor vai ser muito grande. E aí dizem alguns especialistas, analistas da palavra, que não haverá segunda chance. Que assim como foi na época de Noé, a arca se fechou e quem ficou se findou. E também existe o outro lado que diz que se alguém ficar vai ser salvo pelo sangue. Há 2 análises ali, eu não vou trazer a verdadeira, eu acredito em uma. Agora você imagina você ser salvo pelo sangue, meu querido. Se nós já temos o Espírito Santo agora que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, você imagina no dia que a igreja subir e o Espírito Santo não estará mais aqui na terra. Se até agora ele não conseguiu nos convencer, quem vai nos convencer depois? Aleluia. Segunda etapa que o inimigo, aleluia, vem trazendo, aleluia, matar os meninos. Faraó chamou aquelas 2 mulheres, quem lembra do nome delas? Essas 2 mulheres, irmãos, Faraó chamou aquelas 2 mulheres, aleluia, e aquelas mulheres elas precisavam seguir uma ordem.
mas a Bíblia vai dizer que elas temiam a Deus e não faziam o que Faraó, aleluia, as mandasse, as ordenasse fazer. E aí, irmãos, a gente começa a analisar que dentro desse contexto que a gente está inserindo, que se chama mundo, sociedade, por muitas vezes nós, sendo um povo de Deus, temos feito muitas coisas que o Egito, o mundo, tem nos ordenado a fazer. E às vezes essas situações que nós aceitamos, essas promessas, nos fazem decair. Porque nós perdemos o temor a Deus. Aleluia. A Bíblia vem dizendo que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Nós queremos ser sábios, mas precisamos ter temor a Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Irmãos, não adianta aceitar a proposta de Faraó para viver algo a meu benefício. Porque tem gente que ouve o que Faraó tem lançado e tem contaminado, meu irmão, e eu quero te dizer que isso é triste, é uma triste realidade que a gente vive, porque tem crente que ouve Faraó e anuncia aquilo que Faraó lança sobre a sua mente. Tem gente que é canal de morte na vida de muita gente. Mas como assim, pastor? Assim, meu querido, porque eu conheço, e vocês também devem conhecer, muitas lideranças, pastores que hoje abandonaram a sua vida com Deus, ou tiraram a sua própria vida, por não suportarem o peso, por não suportarem, aleluia, as guerras, as lutas. Porque tem hebreu que dá lado para Faraó e abre a sua boca para amaldiçoar o seu próprio irmão, para amaldiçoar o seu próprio líder, a sua própria líder. Mas eu acredito que aqui ninguém faz isso, né? Irmão, esteja atento com aquilo que sai dos seus lábios. Seja canal de bênção. Se não tem o que falar, fique em silêncio. Mais uma vez, no silêncio, Deus vai trabalhar por você quando você estiver em obediência dentro do projeto, do processo, do propósito de Deus na tua vida. Não adianta achar que eu vou falar o que eu quero, eu vou olhar para o meu irmão, pensar o que eu quero, eu vou caluniar, eu vou... Não, meu irmão, Deus não vai trabalhar. Deus não trabalha assim, não. Deus não vai contra a sua palavra. Quando a Bíblia diz lá em Deuteronômio 28, aleluia, que nós comeremos o melhor dessa terra, que as bênçãos nos seguirão, são quando nós ouvirmos atentamente a voz de Deus, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas obedecer a palavra de Deus. Você já parou para analisar que lá no livro de Êxodo mesmo, quando Deus vai trazendo para Moisés os seus mandamentos, ele traz a questão da negatividade muito maior do que a positividade? Você já parou para analisar que Deus começa a não matarás, não adulterarás, não. Deus poderia ter falado, irmão, seja fiel com a tua esposa, com o teu esposo. Irmão, trabalhe com honestidade. Irmão, não. Deus vem trazendo para nós um parâmetro daquilo que Ele estabeleceu como uma proibição para aqueles que servem a Deus. E quando a gente abre a nossa boca para matar, às vezes não é o matar fisicamente, mas é o espiritualmente. Às vezes a gente traz alguém para a igreja e, oh, aleluia, chegou aquela alma, eu orei tanto por ele, eu clamei tanto por ele, aleluia, agora ele está se levantando, está sendo usado, passou na minha frente, está lá fazendo a obra, e agora eu olho para ele que era a morte dele, porque ele está me incomodando, ele passou na minha frente. Você consegue entender a inversão de valores? Eu sempre digo, pastor, eu amo ver os irmãos da igreja pregando, trazendo a palavra.
Eu estou ali dando glória, aleluia, vendo o crescimento, aleluia, dos nossos irmãos. Aleluia. Aleluia. Irmãos, não adiantou, porque elas temeram a Deus. Quando elas chegaram para Faraó, elas falaram: não tem o que nós fazemos, porque as hebreias, elas são vivas. Ai, aleluia, as mulheres de Deus, elas são vivas. Quando eu chego lá para fazer o parto, o bebê já nasceu. Aleluia. Aleluia. E então ele vai para a próxima etapa, meu querido, que é lançar os meninos no Rio Nilo. Ali no Êxodo, capítulo de número 1, verso 22, diz assim, que nós lemos: então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançai-los no rio, mas as filhas guardareis com vida. Aleluia. Ele queria, aleluia, de qualquer maneira matar os meninos. Essa perseguição não ficou só aqui, quando vocês vão verem lá na época de Jesus, também vem essa mesma perseguição. Lançaram os meninos no rio. Aleluia. Quando Deus vem trazendo mudança de cenário, meu irmão, é porque tem algo novo para acontecer. Quando alguma coisa se movimentou diferente na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, eu não sei. Quando Deus movimenta algo diferente, Ele está querendo te dizer: meu filho, aguenta aí o processo, talvez vai te causar dor, mas eu preciso mudar o cenário, porque eu tenho algo novo para fazer na tua vida. Você crê, meu irmão? Aleluia. Então se levantando ele, dá glória a Deus, porque tem algo nascendo, tem algo, aleluia, vivo aí, aleluia, tem um projeto do céu, aleluia, sendo declarado sobre a tua história, aleluia, oh glória, aleluia. E nesse cenário, meu querido, quando o Faraó diz: ei, manda os meninos para o rio, pega lá, chamou os soldados, vai lá de casa em casa, se tiver menino, lança no rio. Irmãos, nesse cenário, Deus levanta uma mulher. Aleluia. Deus levanta uma mulher temente a Deus. Deus levanta ali Joquebede, mulher de mãe de Moisés. Aleluia. Joquebede, aleluia, ali gerando. Aleluia. Você consegue imaginar? Enquanto a mulher ali está grávida, descobre a sua gestação, e há um decreto de morte contra o projeto, contra, aleluia, o seu filho. Você passa aquela gestação toda sofrendo, você passa aquela gestação toda, aleluia, cheia de incertezas, talvez clamando. Aquelas mulheres, talvez naquela época, clamavam a Deus, dizendo: Pai, em nome de Jesus que seja. Profetizavam meninas, profetizavam, declaravam meninas, sonhavam com meninas, queriam meninas, porque sabiam que se fosse menino, o seria tirado delas e lançado no rio. Você consegue imaginar ali Joquebede, naquela gestação, e o barrigão, e daqui a pouco as dores ali, e naquele momento ali o seu coração partindo de dor, pensando: meu Deus, e se for menino? E se não der certo? Eu estou criando todas as expectativas, aleluia, nesse projeto, nesse sonho. E se não der certo? E se for lançado no mar? E se todas as orações que eu fiz até hoje não tiverem resultado? E se a minha busca falhar? E se o meu investimento fracassar? Aleluia. Ela estava vivendo uma vida de incerteza, meu querido. O bebê estava para nascer. E agora? Aleluia. E a Bíblia vai dizer que o significado do seu nome, Joquebede, significa Jeová é glória. No meio do cenário, Deus se levanta uma mulher para dizer: Jeová é glória. Você consegue ver, aleluia? Você consegue entender comigo que no momento de dor, de incerteza, de angústia, aleluia, Deus levanta
escondeu essa criança. Por 3 meses, aleluia, tentando acalmar ele para que ele não chorasse, para que ninguém ouvisse que naquela casa havia uma criança, para que ninguém soldado fosse ali, aleluia, para ver que tinha um menino. Porém, quando ela percebeu que não dava mais para esconder o seu projeto, ela pegou um cesto, detumou, colocou, aleluia, o seu bebê lá dentro e entregou, meu querido. Meu querido, você consegue imaginar a aflição e a dor que essa mulher sofreu? Só quem é mãe, pai também. Quando você vê o seu bebê e você olha para ele, você vê o seu projeto, aleluia. E eu sempre digo que quem não teve filho ainda não conhece um amor maior ou diferente, porque todo amor é diferente. O amor que nós temos por Deus, que Deus tem por nós, que nós temos pelos nossos pais, depois vem o cônjuge, mas quando nós temos os nossos filhos, irmãos, é um amor imensurável. E agora começa a imaginar aquela mulher pegando aquele bebê, colocando ele naquele cesto, preparando tudo e indo lá levar no rio, meu querido, colocando o seu projeto, aleluia, nas mãos de Deus, entregando, aleluia, o seu projeto para Deus. E ali vocês vão ver que a história ela vai retratar que a sua menina, a sua filha começou a avistar, e ali a filha de Faraó alcançou essa criança, e vocês conhecem a história de Moisés, aleluia. E o que eu quero trazer nessa noite aqui, é que existem 2 tipos de pessoas aqui dentro desse cenário. Existem as parteiras, que ajudam no processo do gerar a vida, e existe aquelas que estão gerando as gestantes, aquelas que estão sentindo dores, porque estão esperando o seu projeto nascer, aleluia, estão ali esperando o propósito de Deus. Êxodo capítulo 1, versículo 16, quando nós já lemos, diz: quando ajuntardes as hebreias do parto, e virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Você consegue imaginar o teu projeto sendo entregue, aleluia, nas mãos de Deus, sem saber se vai gerar morte ou se vai gerar vida? Talvez hoje você olha para o teu projeto e ele parece pequeno para você. Você olha e fala: mas é só isso aqui, é só um vídeo, é só um café, é só um presente, são só algumas horas de trabalho. Talvez você olha para o teu projeto e fala: mas é tão pequeno, ninguém está vendo, aleluia, o projeto é tão pequeno. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que um projeto pequeno nas mãos de um Deus grande, aleluia, pode gerar um milagre que pode mudar não só a tua história, a tua vida, mas toda uma geração. Moisés era só um projeto, era só um filho, era o filho de uma mulher que ninguém conhecia, mas Deus, aleluia, sondou o coração daquela mulher que era temente a Deus e obedecia a sua palavra. E quando ela lançou o projeto para Deus, aleluia, esse projeto se transformou num grande milagre, aleluia, num homem, aleluia, que salvou toda uma geração, num homem conhecido até hoje, aleluia, pelo processo que ele viveu, pelas renúncias que ele teve que fazer, aleluia, mas pelo sim que ele deu para o Senhor, aleluia, dentro do projeto, do propósito que Deus tinha para a sua nação, aleluia. Se coloque de pé, meu querido, já deu a hora, aleluia. Meu irmão, Deus não interrompe uma gestação. Deus, ele não interrompe um projeto que ele tem na tua vida. Glória a Deus. Se ele te deu ordem, se ele lançou sobre a tua vida uma promessa, um projeto,
Talvez você está vivendo as dores do parto hoje. Talvez você está vivendo os seus dias mais difíceis. Aleluia, mas quem começou a boa obra é fiel para terminar. Se o projeto veio de Deus para a tua vida, e a banda se coloque no altar. Se o projeto veio de Deus, aleluia, Ele não vai interromper o processo, aleluia, Ele vai permanecer fiel do início até